Oi, pessoal. Hoje eu venho aqui trazer um tema bastante interessante, que eu acredito que seja interesse de todos, que diz respeito ao Avatara Maitreya, que seria o Avatara relacionado ao novo ciclo, à era de Aquários, e que, segundo as profecias, segundo as tradições, ele deveria ou deve estar se manifestando agora nesse período de início do século XXI. Para que a gente entenda os avataras, é interessante que a gente imagine que eles representam como se fosse uma espécie de um pontapé inicial no ciclo. Eles vêm trazendo um impacto de consciência e aquele impacto de consciência depois ele vai ser digerido, ele vai ser assimilado durante todo o período daquela era que ele é o precursor. Então, por exemplo, né, nós tivemos o Cristo como avatara de peixes, e o avatara de peixes ele se manifestou, né, através da questão emocional. Né? Ele vai se manifestar falando de águas, ou a menção das águas acaba sendo uma coisa bastante comum nos evangelhos. Tá? A questão dos pescadores, a questão do Mar Morto, né? A questão dele caminhar sobre as águas e assim por diante. O elemento água é um elemento bastante marcante na questão do Cristo, que, né, como a gente já disse, estava associado ao ciclo de peixes. E durante todo o processo de vigência, né, dessa consciência que ele impulsionou, a gente vem lidando com questões emocionais. Tá? A própria igreja, né, água associada ao psiquismo, a própria igreja acabou sendo um império psíquico a governar a humanidade durante muito tempo, né? As questões religiosas e tudo isso que a gente já sabe, né? Ou seja, né, o Cristo, ele, volta a dizer, ele esteve relacionado a essas questões, embora ele venha nos falar de céu, ele venha nos falar de outros valores. Se a gente pegar um exemplo, né, dos circuitos neurais que eu venho falando nos vídeos do canal, então, por exemplo, né, um exemplo de avatar de primeiro circuito neural, a gente podia dizer que seria o Moisés, um avatar de segundo circuito neural seria o Davi, um avatar de terceiro circuito neural seria o Salomão, um avatar de quarto circuito neural seria o Cristo, né? Porque ele vai nos falar de morte, conforme a gente vem falando nos vídeos, né? O Cristo ele vem nos trazer a questão da morte, que é a tônica do quarto circuito neural, né? E vem nos preparar para a etapa seguinte, que é a etapa do mental, né? Ele começa o trabalho num estágio de terceiro, né? Né, aquele ambiente que ele vivia tudo, né? Ele vai lançar sementes ali e as sementes visando um outro ponto, o estágio seguinte, que no caso seria o estágio mental, né? Onde ele vai quebrar todos os paradigmas da época, a questão do senhor, do escravo, todos são iguais, né? Ele vai trazer, embora dentro de uma linguagem simbólica, né? Que é a linguagem dos avatares, né? Mas ele vai quebrar os padrões da época, né? Tanto, né, que ele acaba sendo uma pessoa bastante importante, bastante influente, sabe? Se ele não fosse uma ameaça aos padrões da época, né, não teriam feito com ele aquilo que fizeram. Ou seja, né, ele representava alguma coisa que, de certo modo, era uma ameaça àquilo que estava pré-estabelecido. E quando a gente vê no final da validade desse ciclo, que seria por volta do ano 2000, a gente tem uma explosão tecnológica, sabe? A gente tem a questão da comunicação, tudo isso que a gente está vivendo agora, né? Na verdade, existe, foi implantado, né? Acabou acontecendo até o ano 2000, né? Principalmente no último século do milênio passado, para nos trazer à tona a questão mental, tá? Volto a dizer, o Cristo ele vai trabalhar dentro da questão emocional,
né? E agora a gente está no outro patamar. Agora é a questão mental, que é a questão que precisa ser colocada em xeque. É o momento, né, da gente fazer a transição do plano mental, né, do quaternário inferior, para do plano mental concreto para baixo, né, físico, mental, físico, vital, emocional e mental, né, fazer a transição desse quatro aspectos para os aspectos mentais, mental, mental abstrato, mental intuitivo e mental crístico, tá? Ou seja, né, esse momento de manifestação do Avatara, do Maitreya, é um momento em que está ocorrendo essa transição, que a gente poderia dizer assim, que era do quaternário inferior para o ternário superior. Ou seja, é um avatara diferente de todos aqueles que já se manifestaram até agora. O que eu acho interessante a gente pensar, então, na medida que a gente imagina assim, Jesus andava sobre as águas, aquele simbolismo do Mar Morto, aquele simbolismo dos pescadores, aquelas águas todas, né? Agora a gente está lidando com o elemento ar. E é muito interessante isso. Tá? No começo, lá por volta dos anos 80, alguma coisa, a gente especulava se Maitreya seria um aviador, alguma coisa do gênero, né? Pelo fato dele estar associado ao elemento ar, né? O domínio do ar, né? Assim como Cristo dominava a água, né? Maitreya tem o domínio do ar. E quando a gente fala ar, a gente fala em comunicação. Isso acaba sendo um fator bastante interessante, porque essa questão da comunicação, hoje, né, do conhecimento, etc., acaba sendo o nosso ponto-chave do momento que nós estamos atravessando. Né? Nós estamos sufocados, né? Nós estamos enterrados, nós estamos envolvidos completamente pela questão da comunicação. Sabe? Do mesmo modo que no passado as questões ligadas à água, as questões ligadas emocionais, né? Era um grande desafio a ser conquistado pela humanidade, né? Que aquele avatar que veio, ele acabou impondo esse tipo de coisa, né? Agora a gente tem a questão da comunicação para ser superada, sabe? Os desafios de tudo aquilo que provém ou que advém desse tipo de questionamento, né, extremamente mental, né? Nós estamos vivendo um período de muita confusão mental por conta das questões relacionadas à comunicação. Se por um lado essa comunicação ela é bastante eficiente, por outro, ela está criando um novo universo, um universo caótico relacionado às questões da mente, com o qual a gente não sabe agir de modo adequado. Né? Portanto, né, a tônica que eu acredito que vem a ser, né, o significado de tudo isso, né, seja essa questão da mente, né, seja relacionado exatamente às questões voltadas ao novo ciclo. Aquilo que deve ser superado é aquilo que floresce, né, aquilo que vem à tona a todo vapor, e precisa ser lapidado, precisa ser trabalhado, precisa ser resolvido. Né? E a questão mental, na verdade, é uma questão que tem a ver volta para a questão da queda, volta para todos aqueles aspectos que a gente vem falando no canal, né? Aqueles aspectos das sombras que a gente carrega, daquilo que a gente constrói mentalmente em cima das coisas, né? Nossas criações mentais e também as nossas criações aí ligadas à ciência, né? Aquilo que a gente imagina que é, ou aquilo que a gente estabeleceu como sendo certo, né? Com bases racionais, mas que de repente pode ser colocado em xeque. É um momento muito rico que a gente está vivendo. E por conta disso, né, volto a dizer, esse avatar é um avatar que ele vem falando uma linguagem diferente dos anteriores. Né? O Cristo, ele é um avatar, como eu já disse, um exemplo de quarto circuito, né? Ele vem anunciando a implantação do quarto circuito na humanidade, né? Ele vem falando de morte, tá? Esse avatar ligado a quinto circuito neural,
um avatar plutônico, um avatar que nos vai fazer com que a gente se volte para dentro de nós, com que a gente mergulhe no inferno de nós mesmos, com que a gente mergulhe nas nossas sombras e com que a gente se transforme. É um avatar que vai fazer com que a gente, a sociedade como um todo, ela se liberte de todas as suas criações mentais, de todas as suas criações emocionais, psíquicas, né? Só que isso é um caminho bastante difícil, né? Daí a dificuldade da gente pegar e a gente reconhecer um ser dessa hierarquia, porque o trabalho que ele vai fazer vai ser exatamente o trabalho de nos colocar em contato com essas questões, para que a gente, uma vez libertos de tudo isso, a gente possa adentrar para a etapa seguinte, tá? Que vai acontecer mais ou menos, talvez, não sei quanto tempo, né? 3005, sei lá, não sei, né? Volto a dizer, né? A gente não pode especular quando que isso vai acontecer. Mas por algum bom tempo, né? Associado a muitos séculos, essa tônica vai prevalecer. O que é interessante, né? A questão dos circuitos inferiores, né? Os circuitos inferiores ou o quaternário inferior, ele tem a tônica dele, né? A tônica dele diz respeito ao trabalho em relação às questões de sobrevivência e etc., né? As questões egoísticas, né? E o ternário superior ele vem falar a respeito das questões altruísticas. Embora todos os avatares estão ligados à tríade superior, etc., né? Mas cada um deles tem uma tônica, que é uma tônica mais direta, né? Mais relacionada, mais específica a tudo isso, né? Então, por exemplo, né? O Cristo ele vai falar a respeito das questões altruísticas, né? Lembra? Ele se manifesta como emoção, né? Naquele momento de emoção, né? Que ele vai falar do perdão, vai falar da claridade, ele vai falar de uma série de comportamentos, né? Mais voltados à emoção do que à razão, para que as pessoas elas possam, de certo modo, elas possam se redimir, né? Elas possam contribuir para que a humanidade seja melhor, mais justa, etc., né? Quando a gente fala de Maitreya, a gente fala do elemento ar, a gente fala de comunicação, então, né, essa divisão de compartilhar algo, então está associada a compartilhar mente, compartilhar conhecimento, compartilhar aquilo que ajuda ou que auxilia o outro a crescer, a se entender, a melhorar, a ter esclarecimento, aquilo que leva o outro a ter uma compreensão de um modo mais racional das questões, para que ele possa superar aquele patamar ligado aos planos emocionais, aos planos psíquicos, e a humanidade possa adentrar assim numa nova era. Porque apesar, né, a gente falar assim, era da ciência, era da razão, etc., né, o emocional acaba tendo um peso muito grande em tudo isso. As questões de vaidade, as questões de poder, as questões de ego, elas acabam tendo um fator predominante, né? Enquanto isso não for trabalhado, isso não for burilado, a gente vai continuar patinando sempre na mesma coisa, porque por mais que hajam novas ideias, essas novas ideias elas acabam sendo deturpadas de repente pelas pessoas que a imaginam, né? Ou as pessoas que entram em contato com ela e acabam sendo distorcidas, sabe? Distorcidas em função do benefício próprio, em função de tudo aquilo que a gente sabe, né? Que é o vício da humanidade. Por isso, quando a gente pensa em Maitreya, eu não imagino essa questão do ar, essa questão da mente, sabe? Talvez até exista um ser que seja síntese,
de toda essa consciência, esse ser se manifeste talvez como uma pessoa, mas hoje eu vejo um avatar como alguma coisa muito mais abrangente, sabe? Se no momento ele estava restrito a um local, onde ele precisava ter 12 discípulos, né? E a missão dele era relacionada àqueles seres que o rodeavam, que faziam parte de uma hierarquia, etc., né? Hoje não acontece mais isso, né? Hoje existe a possibilidade dessa manifestação ocorrer de um modo muito mais amplo, irradiando para o mundo inteiro e não ficando restrita a uma determinada região geográfica, que depois, com o passar do tempo, vai expandindo, né? Conforme a gente viu na história do cristianismo, por exemplo, que é a referência do ciclo que acabou chegando antes do nosso, né? Ou seja, existe uma manifestação acima do ar, né? Uma manifestação acima, assim como Jesus estava acima das águas, andando sobre as águas, né? Uma manifestação acima do ar, ou seja, acima dessa confusão mental que a gente criou, acima dessa balbúrdia, né? Um termo bem antiquado, mas interessante, né? Acima dessa questão toda que se cria, né, do nosso mental, tem que explicar, tem que entender, se eu não explicar, não entender. Às vezes eu imagino que as pessoas, elas pensam que o avatar vai chegar como se fosse um examinador, sabe? Assim, ó, ele vai aplicar uma prova, quem não tiver conhecimento, então não passa de ano, né? Porque as pessoas desesperadas em função da informação, para entender o que seria esse avatar, quando na verdade um ser dessa hierarquia, volto a dizer, a gente não compreende, a gente não tem condições de compreender racionalmente, e o que deve nós estar preparado, na verdade, é um outro estágio, né? A nossa tríade superior, os nossos aspectos ligados ao altruísmo, etc., são aqueles aspectos que vão identificar esse avatar. Eu acho interessante a gente entender que toda vez que a gente procura algo, é porque a gente, em algum momento, a gente já teve um encontro com aquilo. Um exemplo que eu gosto de dar, né, Falou, é um cômodo cheio de sapatos. Se eu tiver num cômodo cheio de sapatos, mas eu não sei o que é o sapato, eu nunca vou encontrar um sapato. E nunca vou sentir necessidade de procurar um sapato, né? Porque aquilo não existe, eu não sei. Então, a partir do momento que eu sinto necessidade de questionar o que é um avatar, como será que ele é, como que ele vai aparecer, de que maneira isso vai acontecer, na verdade é porque em algum momento eu já tive um contato com essa essência. E é esse contato que eu trago dentro de mim, esse contato relacionado com essa essência, é que vai permitir com que no momento em que eu encontrar com esse ser, eu o reconheça. Porque cada encontro que existe na nossa vida é um encontro com a gente mesmo, né? E esse avatar, uma vez que eu estive com ele em algum momento, em algum plano, né, ele faz parte de mim. E a partir dessa semente que ele deixou dentro de mim, eu sei identificá-lo do lado de fora. Ou seja, né, o que a gente precisa ter para entender isso é uma predisponibilidade para admitir que ele pode se manifestar de uma maneira nova e não dentro dos padrões que a gente veio assistindo até hoje no decorrer da evolução humana, porque, como eu já disse, né, ele está relacionado a um outro aspecto, sabe? Ele está relacionado ao aspecto mental superior, né? E tudo que se manifestou até agora se manifestou associado a um plano mais denso, né? Que, né, culminando no mental concreto, né? Que eram os planos que a humanidade precisava trabalhar para atingir o status, o estágio que ela atingiu, para estar apta a finalmente receber o impacto que esse avatar representa, né? E esse impacto ele vai ser algo para a gente assimilar durante muito tempo, durante muitas encarnações,
Porque a ideia, o pensamento, a mensagem que ele traz para nós agora é completamente indecifrável para a nossa mente. É uma mensagem que dificilmente a gente vai ter condições de entender, porque ele vai falar do novo, ele vai falar de um padrão que a gente ainda não conhece, ele vai dizer de algo que talvez nos choque, porque perante o momento atual que nós estamos vivendo, talvez o que ele tenha a nos dizer seja uma coisa assim completamente difícil da gente conceber, que a gente acha absurda, alguma coisa desse tipo, né? Por exemplo, né? A questão do... Vamos dar um exemplo assim, né? Uma vez eu tive uma regressão, uma regressão espontânea que acabou durando muito tempo. E ao mesmo tempo eu contatei uma vida minha da Idade Média, né? E o que aconteceu nesse processo, né? Quando a gente tem uma regressão, não é a mente que regride, porque essa mente não viveu aquilo, tá? O que vai regredir são as memórias emocionais, né? O que acabava acontecendo é que a pessoa que eu era naquela época, né, no século XX, né, ele era uma pessoa assim completamente abominável perante os olhares de uma pessoa medieval. Tá? Uma pessoa com aquela moral medieval, com aquela visão de mundo medieval, ela via, né, o René do passado, o René do futuro, ela via o René do futuro como uma grande abominação, porque os valores que ele representava, na verdade, era uma ameaça para toda aquela estrutura de mundo e de crenças em que ela vivia. E o Avatar acaba sendo a mesma coisa. Ele vai trazer, indubitavelmente, novos valores que provavelmente sejam uma ameaça para o nosso conforto, a nossa visão acomodada de mundo, a nossa visão acomodada de certo e errado, né? E talvez isso daí seja inconveniente, talvez isso coloque o dedo na nossa ferida, isso nos faça pensar, isso talvez não seja agradável. Ou seja, né, aquela ideia de que aparece um ser de luz e quando o ser de luz aparece basta a gente correr e ficar do ladinho dele e a gente ficando do ladinho dele a gente está salvo, né? Não é nada disso, né? O que ele vai fazer, né? Ele vai nos propor um trabalho imenso nesse sentido, no sentido da superação, né, daquilo do emocional que ficou lá para trás para o Cristo, né, e agora associado às questões racionais, às questões tecnológicas, sabe, para que a gente, uma vez superando tudo isso, a gente tenha a capacidade de começar a entender um pouquinho só o que ele quer nos dizer, o que nós temos para aprender, o que nós temos para absorver em termos de valores e de mundo que estão relacionados a uma coisa que está lá alguns milênios na nossa frente. É, portanto, um momento incrível, um momento fantástico para a gente estar aqui nesse momento da evolução, né? Vocês percebem essa questão de pandemia, essa questão de internet, essa questão da comunicação, essa confusão que nós estamos vivendo, né, que nos amedronta, que nos tira do conforto, que nos nos faz questionar tudo aquilo que a gente imaginava a respeito do futuro, né? No meu entender, isso daí já é a presença do Avatar. De certo modo, volto a dizer, né, talvez ele não se apresente em corpo físico, sabe? Mas no campo vibratório, no campo energético, ele já está vibrando. Ele já está promovendo as transformações necessárias. Talvez, né? Essas transformações elas aconteçam para anteceder o momento em que este pisa no solo terreno, né? Sabe? Mas de qualquer maneira está relacionado a ele. Isso é importante a gente entender. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, nós estamos vivendo tempos incríveis, sabe? Há muito tempo
Desde lá de 1980, quando eu escutei falar a primeira vez de Maitreya, na verdade eu tinha essa ideia, eu tinha a ideia de um ser como se fosse um Cristo, né, essa visão do Deus feito homem, né, pisando a terra. Não que isso não seja possível, mas mesmo que seja, né, Deus feito homem pisando a terra, vai ser um homem, sabe? A gente não vai encontrar um ser com poderes extraordinários, pode ser que até ele os tenha, mas o que que acontece, né? Todas as vezes que esses seres com poderes se manifestaram na Terra, esses seres eles foram questionados, as pessoas duvidavam dos poderes, duvidavam das capacidades, né? E muitas duvidam até hoje, né? Ou seja, né? A questão humana, a gente se nega a ver. A gente se nega a imaginar que um Avatara, de repente, sabe, ele vem aí como um homem pequenininho, né? Falando de modo simples, alguma coisa, a gente não consegue enxergar por trás daquilo, né? Ou a gente não consegue entender as atitudes dele, ou as coisas que ele fala podem parecer desconexas para nós, né? A gente tem que entender isso, né? Uma coisa é fato, uma coisa ele não vem dentro daquele padrão, dentro daquela ideia que a gente tem preconcebida, sabe? Dos seres que vêm falando macio, trazendo falando por parábolas, etc, né? Que tudo isso daí faz parte das criações que a gente fez a respeito desses seres, né? Que, como eu disse num vídeo anterior, essas criações são nossas, são da humanidade e não necessariamente fazem parte desse ser, né? Essas criações que acabaram nos afastando disso. Então, com relação aos avatares, acaba acontecendo a mesma coisa. Eles acabam se manifestando, né? Quando eles se manifestam de acordo com aquilo que realmente eles são, a gente fica esperando, né? Quando será que ele vai aparecer, né? Porque aquele ser quase mítico, né? Aquela coisa, aquela ideia padrão que foi criada pelo coletivo, né? Não é dessa maneira que ele vai se manifestar, né? E essa que é a grande dificuldade. A grande dificuldade da gente reconhecer um ser desses, da gente reconhecer um avatar, é porque ele vem em veste humana, ele vem com todas as fraquezas, ele vem com todas as esquisitices, né? Humana e mais as esquisitices daquela pessoa que está lá com a cabeça 1000 anos na frente, né? E, portanto, acaba sendo muito difícil para a gente entender, né? Aí os antigos, né? Porque não se questiona a divindade, né? Porque realmente para nós é muito difícil. Quando a gente fala em questionar, a gente está falando em termos de mente concreta, né? Aí a coisa fica mais difícil ainda, tá? Porque a mente concreta ela vai querer provas, ela vai querer soluções, ela vai querer certezas, coisas que não acontecem, né? Porque a divindade ela está relacionada ao futuro, né? E quando algo está relacionado ao futuro, é sempre algo que não existe aqui. É algo que ainda está rudimentar, ou algo que não faz sentido. E o Avatar ele acaba representando tudo isso. Quando a gente fala em Maitreya, portanto, né, o Senhor dos Três Mundos, uma correlação que a gente poderia fazer, né, mental abstrato, mental intuitivo e mental crístico, né, o Senhor associado aos três planos da mente superior, aos quais, para nós, ainda são completamente inacessíveis. A gente tem alguma ideia disso, a gente tem contatos rudimentares com isso, mas a gente não tem condições de entender o que seja isso. Tá? E ele vem exatamente para lançar sementes, para que a gente possa desenvolver esses dons, para que a gente possa desenvolver essas capacidades, né? E assim, com o passar do tempo, a humanidade sair desse estágio que ela está, né, atolada nas questões emocionais, agora nas questões mentais racionais, né, nessa confusão toda, como eu falei, que a gente está vivendo, e sim adentrar
definitivamente numa nova era, relacionada às questões da tríade superior, da mônada, do plano divino, da Agartha e etc. Né? Já que a tríade superior está diretamente ligada à Agartha. Tá bom, pessoal? Então é isso aí que eu tinha a dizer para vocês, né? E é sempre bom a gente falar a respeito desses temas, volto a dizer, porque às vezes a gente fica esperando um ser que venha e que venha para reforçar os nossos preconceitos, né? Os nossos conceitos preconcebidos a esse respeito. E quando isso acontece, a gente tem que ter muito cuidado, porque realmente isso pode mais nos afastar daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente pretende, do que nos aproximar. Portanto, é interessante que a gente tenha todo esse questionamento, tá? Esse pensar, tá? Para que a gente tenha a mente aberta em relação ao novo, para que a gente possa admitir que todas as possibilidades são possíveis e para que a gente tenha, de certo modo, a gente esteja preparado para aceitar esse novo, entender esse padrão, né? E a gente só consegue fazer isso a partir do momento que a gente se liberta das nossas próprias limitações, dos nossos próprios preconceitos, dos nossos próprios julgamentos, dos nossos próprios valores cristalizados. É importante que a gente tenha esse processo de purificação, esse processo de limpeza em relação a tudo isso, para que a gente possa entender o novo. Tá bom, pessoal? É isso aí. Obrigadão, até mais.